Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas no Apocalipse. Nós estamos iniciando aqui a gravação de um novo trimestre, uma nova série de 13 lições que nós vamos iniciar agora em janeiro de 2019 e vamos aí até março deste ano. Eu sou o Lúcio, esse é o Ricardo, nós temos aqui o Alexandre, que não está gravando conosco aqui, mas provavelmente nas próximas lições estará conosco. Nós vamos aqui explorar nas entrelinhas, durante todo esse trimestre aqui, primeiro nós vamos ver a estrutura dessa lição, desse trimestre, nós vamos iniciar falando sobre isso. Nós vamos também, como é costume do nosso canal, nós vamos tratar aqui do contexto histórico da época. Como que estava organizada a sociedade naquele momento em que esse livro foi escrito. Nós vamos explorar também algumas variantes textuais que existem lá nos versos 5, 6 e 8, porque a lição vai tratar somente esse primeiro verso do capítulo 1 do livro. Então é importante você ficar sabendo sobre essas variantes textuais, que nesse caso vamos ver o que implica na nossa interpretação. Nós vamos tratar aqui sobre as bem-aventuranças, porque o verso áureo toca nesse assunto, então nós vamos explorar, vamos verificar, será que bem-aventurança está somente em Apocalipse 1:3? Vamos falar também sobre o quiasmo, a estrutura de quiasmo em que o livro se apresenta. Para quem é inscrito no canal há muito tempo, já sabe mais ou menos o que nós vamos fazer aqui, né? E vamos também falar sobre os métodos interpretativos. Isso é muito interessante, porque daí você fica sabendo como diversas pessoas, diversas frentes de raciocínio, né, Ricardo, interpretam aí o que a Bíblia diz. Vamos ter muitas outras coisas, fiquem ligados, chama a vinheta aí, nós vamos entrar agora com os comentários no YouTube. Bom pessoal, esse é o momento de nós agradecermos a todos aqueles que fazem parte aí da família Entre Linhas, que comenta, que dá o like, que compartilha, que mantém o sininho sempre acionado e também mantém esse projeto aí ganhando a dimensão que atualmente tem ganhado, né pessoal? Bom, vamos agradecer aqui ao Nilson Brandão, que comentou conosco, Denis Wilson Bizarre, parabéns, Cássio Borges, hashtag fui até o fim, até porque nossos vídeos, né, Ricardo, são vídeos aí de mais de uma hora, o último vídeo da última série foi bastante longo. Paulo Oliveira comentou sobre a questão do estudo bíblico mais profundo, que é importante. Luísa Lima, Edilza Nascimento, sempre comentando e sempre compartilhando conosco. Muito obrigado, Luísa Lima e todos os mais aí, né, que nós estamos gravando um vídeo atrás do outro, então nós temos ainda poucos comentários. Fica aí o incentivo, comente, deixa aí seu like, isso é muito importante para o canal, pois isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e que outras pessoas aí ao seu redor possam se interessar por ele, então o YouTube começa a recomendar, beleza pessoal? E agora vamos então entrar nas entrelinhas aqui na primeira lição do primeiro trimestre de 2019, né? Ano novo, vida nova, e o tema é um tema velho, né? Apocalipse, mas sempre com novos aprendizados. Bom, primeiramente o que eu gostaria aqui de destacar é sobre a estrutura geral da lição. Não sei se você teve a curiosidade, né? O autor aqui da lição é o Ranko Stefanovic. Ele é um professor lá de Novo Testamento do Seminário Teológico da Andrews University e a sua especialidade é o livro do Apocalipse. Então, realmente, nós vamos ter aqui um autor bastante teórico, um autor que realmente estudou esse livro. E aqui o interessante aqui da primeira lição, né, Ricardo, que vem com o título de O Evangelho de Patmos. Muitos, né, falam sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora nós vamos começar a falar sobre o Evangelho de Patmos. Por que o Evangelho de Patmos? Porque existe uma boa nova que foi escrita aí nesse livro, lá em Patmos. Então, vamos desvendar aí o título do livro, mais algumas entrelinhas. Eu queria destacar aqui, primeiramente, né, sobre a introdução aqui da lição, logo na contracapa aí da sua lição, para você que está estudando nesse trimestre, né, ele fala sobre o método historicista. E hoje nós vamos ver umas outras vertentes, outros métodos de interpretação. O Ricardo preparou aqui os slides. E na estrutura do Apocalipse, eu gostaria de destacar você, né, para você que não tem essa visão ainda, para você que tem um amigo que não conhece o livro de Apocalipse, né, nós temos aqui 4 partes do livro de Apocalipse. Do capítulo 1 ao capítulo 3, onde ele vai tratar sobre a situação da igreja no momento em que João escreve as cartas para as suas igrejas. E depois nós temos Apocalipse do 4 ao 11, onde na verdade é uma repetição, onde se recapitula a mensagem às 7 igrejas, mas usando ainda um simbolismo mais profético, né, onde você vai um simbolismo mais apocalíptico. Nós temos também a terceira parte do Apocalipse, que é composta dos capítulos 12 e 14, e aí sim é o centro temático do livro, é onde nós vamos tratar aqui o grande conflito, é onde estão as mensagens angélicas que nós tentamos propagar para esse mundo.
E depois a última parte do livro, que é a parte do capítulo 15 em diante até o capítulo 22, onde nós vamos ver sobre o templo do fim, Nova Jerusalém e tudo mais que nós vamos ver. É bastante interessante, durante todo esse trimestre nós vamos ter um estudo sistemático do livro do Apocalipse. Nós vamos começar capítulo por capítulo. Agora nós vamos estudar o capítulo 1, dos versos 1 até o 8. Na segunda lição vai continuar o verso 9, aí na terceira lição, quarta, quinta, aí tem lições que nós vamos estudar 2 capítulos, tem lição que nós vamos estudar mais o tema espalhados no livro. Então, muito legal esse trimestre, promete muito aprendizado, principalmente aqui no canal Entre Linhas, onde a gente gosta de pegar aí as entrelinhas do assunto, entrelinhas do Apocalipse. Então, continuando também a questão das entrelinhas, nós vamos falar agora um pouco sobre o contexto histórico em que se encontrava toda aquela comunidade no momento em que João se escrevia o livro de Apocalipse, que nós vamos ver que Apocalipse, é um termo bastante pesado às vezes para as pessoas que não conhecem, Ricardo? Qual era o contexto histórico? Então, vamos lá. Na história, nós temos 3 perseguições. Essa igreja, quando João escreveu o livro de Apocalipse, ela estava passando por muita turbulência. Era um período de perseguição externa, já havia também algum tipo de pessoas de dentro da igreja já prejudicando com pensamentos estranhos, com doutrinas estranhas, os falsos mestres, vamos dizer assim. Mas vamos focar no lado externo, como é que estava, Historicamente, a gente tem Nero, lá de 64 a 67, ele começa ele encampa, digamos assim, uma perseguição contra os cristãos, contra aquela seita que era chamada de seita do caminho ainda, E esta seita que pregava que o Messias profetizado no Velho Testamento, que ele já havia vindo, e que tudo isso todas aquelas profecias já haviam se cumprido, elas foram perseguidas. E nesse período dessa primeira grande perseguição, digamos que Paulo, nessa leva, foi martirizado. Daí veio o segundo, que foi com Domiciliano. Começou lá no ano 95. E nesta leva aqui que João foi exilado na ilha de Patmos. E daí a terceira foi com Trajano, em 98. E João, ele já havia escrito já havia escrito esse Evangelho de Patmos, como falou o autor da lição aqui. Então, basicamente, seria esse conceito, esse contexto. Mas a gente vai acrescentar algum detalhe agora sobre João especificamente. Existe uma divergência. A primeira divergência é o seguinte: aonde que ele escreveu o livro? Isso, foi lá na prisão? Ele escreveu em Patmos ou ele escreveu em Éfeso? Então tem essa divergência doutrinária. O que é unânime? As visões que ele teve foram na ilha de Patmos. Durante o seu período lá aprisionado. Durante o período que ele esteve lá. Isso é unânime, que as visões foram lá, isso é pacífico. Agora, alguns entendem que depois, no ano 96, ele foi banido, e daí no ano seguinte, ele teria ido para Éfeso e que teria escrito tudo aquilo que ele viu lá na ilha de Patmos, ele teria escrito isso em Éfeso. Uma coisa é certa, que alguma coisa foi escrita depois, é óbvio, porque foram mandadas cartas, e essas foram mandadas cópias, vamos dizer assim, manuscritos daquilo que ele havia escrito para as outras igrejas. Então, se ele escreveu uma cópia lá na ilha, ou se ele esperou para escrever a primeira, se ele escreveu o manuscrito original lá na ilha, ou se ele esperou para escrever o manuscrito original em Éfeso, é algo menor, é algo, vamos dizer assim, irrelevante. O ponto central é o seguinte: é que o Apocalipse não é a revelação de João, é a revelação de Jesus, é a revelação de Yoshua. Então, num sentido escatológico, no sentido espiritual, no sentido maior, quem escreveu foi o Eterno.
Exato, a gente vai explorar isso lá na lição de domingo sobre o título do livro. Bom, ainda nas entrelinhas, antes de nós entrarmos aqui nos slides, nós observamos aqui que nos versos 5, 6 e 8 do capítulo 1 existem algumas variantes, né, textuais. Pode pegar, né, o material, quem é inscrito no canal há mais tempo sabe que a gente gosta de explorar isso para que você, né, aí tenha mais conhecimento, tenha mais base teórica, né, na hora que algum amigo te questiona sobre algum texto, alguma vírgula, algum significado, você fala assim, calma, isso pode ser simplesmente uma variante textual. Nós temos aqui, para quem está chegando no canal, talvez temos novos inscritos, a Bíblia é composta de dois tipos de textos, basicamente, né? Nós temos os textos receptos, né? Que é uma categoria. O que seria o texto recepto? Então vamos explicar um pouquinho isso. Antes de entrarmos nas variantes textuais, o que é a variante textual? Isso, né? Primeira coisa, vamos entender que não existe nenhum autógrafo. O que é autógrafo? Original. Isso. Nós já discutimos isso, mas vamos lá, recapitulando. Não existe nenhum original da Bíblia em lugar nenhum, em museu nenhum do mundo. O que existe são cópias. Cópias mais antigas, cópias menos antigas. E cópias, obviamente, ao longo do tempo se perde pedaços, né? O desgaste, coisa e tal. Não havia gráfica de Gutenberg, era manuscrito, os escribas, né, os copistas. Sim, manuscrito com material que... O que você faz com uma Bíblia que você usa muito? Ele decompõe, né? Imagina o material daquela época. Então tá, para a gente saber o que tinha no original, existe a crítica textual. A crítica textual é o método pelo qual busca-se entender e interpretar qual é o conteúdo que estava no autógrafo, no texto original. E tem técnicas para isso. E a primeira técnica é o texto receptus. O texto receptus, Erasmo de Roterdã, ele tinha um número de manuscritos, de cópias de manuscritos, limitado. E com base nesse número, ele escreveu o chamado texto receptus, mas ele não omitiu tanto o que tinha lá e colocava, né? Ia montando como se fosse um quebra-cabeça. O que poderia acontecer desses textos receptus é que às vezes uma parte estava num agregado de texto, outra parte no outro agregado, e ele agregava tudo, ou ele tinha cópias completas? Não, tinha cópias completas e tinha cópias médias, cópias minúsculas até. E daí ele ia juntando para ver qual, e deduzindo qual que seria o que estava no original. Agora tem o outro método, é o método majoritário, é o texto majoritário. O que é o texto majoritário? Agora, obviamente com museus e mais museus, você pega o que a maioria dos textos que aparecem sobre aquele trecho, aquele livro, o que aparece na maioria dos textos, então deduzem. Bom, com base nessa técnica, então na maioria dos textos tal frase ela aparece com mais frequência. Então essa deve ser aquela que está no original. Então pega aquela lá. E existe o texto crítico. O texto crítico ele se utiliza de técnicas de evidências internas e de evidências externas. O texto crítico, muitas vezes, ele tende a optar pela interpretação mais curta. Eu não gosto muito disso, do texto crítico. A gente tem, por exemplo, NVI, é meio mista, vamos dizer assim. As Almeidas utilizam mais o texto receptus, o texto majoritário também. Então, tem essa diferença. Agora, variantes textuais. Então, o que é uma variante textual? Você olhava uma cópia, está escrita de um jeito. Olhava outra cópia, está escrita de outro. E agora, como que transcrevo? Isso é uma variante textual. Daí tem as técnicas que eu acabei de explicar. Com base... Agora eu vou apresentar esse livro aqui, ó, Variantes Textuais do Novo Testamento. Esse é o livro. Quem quiser comprar... Quem que é o autor aí? Quem quiser comprar... Roger Amazon. Isso. Então, a gente tem 3 variantes textuais do texto que é da lição dessa semana. A primeira variante textual está lá em Apocalipse 1:5. Então agora lendo aqui Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nessa última parte aqui, libertou dos nossos pecados, é o que nos libertou dele. Tudo bem. Olha, veja bem, aqui no texto receptus, em concordância com alguns textos unciais copiados em datas mais recentes, a maioria dos manuscritos minúsculos e diversas versões antigas também traz, ao invés de libertou, ao que lavou.
E alguns entendem que deve-se preferir essa leitura, ao invés de libertou, lavou, porque tem apoio dos melhores manuscritos, porque concorda com a linguagem do Antigo Testamento, e aqui exemplifica com Isaías 42. Legal. Então essa seria a primeira variante textual. Agora nós temos mais uma variante textual em Apocalipse 1, versículo 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso. Em um certo número de manuscritos, a gente encontra, não aparece essa parte dos séculos. E eles afirmam o seguinte: eles fazem a opção alguns fazem a opção pela forma mais longa ou a mais curta. Isso. Qual é a relevância disso, dessa fórmula mais longa ou dessa fórmula mais curta? A gente tem aqui na própria lição, o autor, meio que nas entrelinhas mesmo, ele vai preferir a fórmula mais longa. Por quê? Ele fala que essa estrutura do Apocalipse 1 ao Apocalipse 8, ela é similar às cartas de Paulo, e que isso seria basicamente uma introdução, um prólogo, obviamente, um prólogo, e na mesma estrutura. Então, essa expressão, essa estrutura dos séculos dos séculos e amém. Dos séculos, amém, exatamente, dos séculos e dos séculos, amém, é uma estrutura litúrgica comum àquele período. E alguns entendem que teria sido acrescentado em função da liturgia comum àqueles copistas. Outros entendem da que Idade Média, né? Isso, exatamente. Outros entendem que não, que estaria isso no original, e o autor da lição, nas entrelinhas, dá a entender que prefere a versão longa. Prefere a versão longa, e entende que isso é um prólogo similar às cartas de Paulo. Legal. Então que deveria estar no original a versão longa, né? Legal, detalhezinho. Tem mais uma variante textual no verso 8, né? Isso. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. A variante textual tá novamente versão longa e versão curta. A versão curta, ela para no alfa e ômega, não tem princípio e fim. Daí o que acontece? O texto recepto, com concordância com alguns manuscritos de algumas versões, acrescenta princípio e fim. 20 outros manuscritos minúsculos acrescentam também princípio e fim. Ocorre que aqueles que optam que no autógrafo está a versão curta, eles falam que isso teria sido um acréscimo para facilitar a compreensão para aqueles cantos do mundo onde não tinham o conhecimento mais aprofundado do grego. Do alfabeto, porque não saberiam que alfa é a primeira letra e ômega é a última. Né? Ocorre que no Velho Testamento nós encontramos referência ao Eterno dizendo princípio e fim. Legal. Então, se a gente corta isso, a gente perde a referência do Velho Testamento. Legal, inclusive na minha versão não tem princípio e fim, né? Só tem alfa e o ômega. Legal, pessoal? Entre linhas, só começando ainda essa primeira lição, esse novo trimestre aí. Bom, agora nós vamos aqui iniciar o estudo já com o apoio dos slides, lembrando que os slides estão disponíveis aqui no link do Google Drive, e nós vamos falar sobre a estrutura do livro de Apocalipse. E nós vamos tratar aqui, né, como que chamaríamos quiasmo? O que é quiasmo? Né? Uma forma de enxergar. Quiasmo é paralelismo invertido. Isso. Porque o livro do Apocalipse, assim como o livro de Daniel, ele tem uma estrutura de paralelismo. Assim como a gente fala para os poemas de soneto, né, que existe uma estrutura, quiasmo também significa que o texto ou a ideia tem uma estrutura, que é um paralelismo simétrico. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem. Mas o Lúcio vai colocando e eu já vou dar um exemplo. Daniel, todos recordam. Daniel, o sonho de Nabucodonosor, o sonho da estátua, cada parte da estátua, cabeça de ouro, peito de prata, daí o quadril de bronze, o colo de bronze, as pernas de ferro, os pés de barro e ferro, simbolizariam reinos. Aí Daniel tem um sonho, ele tem um sonho com um leão, com um urso, com um leopardo e também reino. Vejam que tudo isso é paralelo, explica a mesma coisa, são os mesmos reinos, ocorre que ele vai dando detalhes a mais. A profecia vai se refinando e trazendo elementos novos. Legal. É isso que é paralelismo, porque está uma imagem
paralela à outra. Agora aqui, quiasmo, o livro do Apocalipse, mesmo tendo sido escrito em grego, ele tem essa estrutura de paralelismo também. O que é importante? Muitas pessoas, e nós podemos até citar, Samuel Ramos utilizam essa estrutura de... eles interpretam o livro de Apocalipse um pouco diferente do tradicional, do que a maneira tradicional que nós falamos. Eles quebram com esse paralelismo. Eles entendem, por exemplo, 7 igrejas, aí vai numa continuidade. Uma continuidade, teriam transcorrido um período de tempo lá, depois 7 selos, depois 7 trombetas e... Coloca tudo um do lado do outro, na sequência. Não paralelo. Tudo lado, assim, tudo sequencial, isso. Extrapolando uma linha de tempo. Essa interpretação não diz que há esse paralelismo. Cavaleiros, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, ou seja, que estaria falando da mesma coisa com elementos mais refinados, elementos novos. Legal. Exatamente. O paralelismo invertido. Então vamos lá. A gente vai lá, Apocalipse 1, 10 a 3 a 22. E nós vamos enxergar esse paralelismo com Apocalipse 21, 9 e a 22, 9. Então o início do livro, o final do livro tem algo paralelo. Ou seja, nós temos aqui as 7 igrejas. As 7 igrejas, ou seja, igrejas sabemos que são pessoas. E aqui vai falar da Nova Jerusalém. Igreja. Que também é o quê? Igreja. Vai estar, obviamente, só numa estrutura de tempo diferente. Legal. Mas enxergamos o quiasmo aqui. Veja bem. Cristo aconselha a sua igreja que se encontra espalhada por várias cidades. Cristo recompensa a sua igreja, que agora desfruta de paz e se encontra reunida numa única cidade. Perceberam? Cristo e os 7 candeeiros. Cristo é a lâmpada eterna. Agora temos aqui a árvore da vida, em Apocalipse 2,7. A árvore da vida, 22,2. Aqui nós temos Apocalipse 3,8, a porta aberta. E aqui nós temos em Apocalipse 21, 23, portas que jamais se fecham. Agora Apocalipse 3, 21, Cristo assenta-se no trono do Pai. Agora Apocalipse 22, 13, o trono de Deus e do Cordeiro. Nova Jerusalém, Apocalipse 3, 12, e aqui Nova Jerusalém, 21, 10. Venho sem demora. 3:11. Venho sem demora. 22:7. Legal. Não vamos seguir com tudo em função do tempo, mas aqui é o mesmo paralelismo. Olha. 7 selos e o milênio. Vai haver esse mesmo paralelismo. 7 trombetas e a queda. 7 trombetas e as 7 pragas. Mesmo paralelismo. O grande conflito e a queda de Babilônia. O mesmo paralelismo. Paralelismo invertido. Estrutura de quiasmo. Legal, né, pessoal? Lembrando que esses slides, se você quiser dar zoom, estão aí disponíveis no link, você dá download aí. Então, quem faz parte do grupo Entre Linhas recebe eles em PDF, o pessoal geralmente converte. Mas dá para você ver os detalhes aqui dessa figura, que tem uma referência aqui, ó, www.maisrelevante.com.br. Beleza, pessoal? Bom, agora nós vamos avançar aqui para a questão dos métodos interpretativos, porque existem várias maneiras de você interpretar um texto, né, Ricardo? Você tem que partir de alguns princípios, de algum método que lhe permite acertar alguma coisa, ou seja, extrair uma ideia correta. Nós vimos, né, que na introdução aí da sua contracapa da lição, que nós utilizamos o historicismo. Porém, não existe só isso. O historicismo aqui, ó, é o 4º método. Existem outros métodos, né, Ricardo? Isso. Nós entendemos que esse é o mais adequado. O primeiro método é o método preterista. Os preteristas acreditam que o Apocalipse restringe a uma história do primeiro século. É uma mensagem apenas para aquelas 7 igrejas que estavam lá na Ásia. Usando esse método, né, a pessoa vai interpretar na sua macrovisão que é só um relato histórico do que estava lá atrás. É uma forma de enxergar o texto. Dessa forma, as perseguições imperiais, que nós citamos agora há pouco, romanas, seria o único objetivo e preocupação do autor do livro. Beleza, esse é o preterismo. Preterismo, pretérito, passado. Né? Agora aqui, futurismo. Por sua vez, o futurismo tem no Apocalipse um livro essencialmente escatológico, ou seja, profético, removendo do livro qualquer contexto histórico, tratando dos eventos mais eminentes da segunda vinda de Cristo. Ou seja, o livro de Apocalipse é só para o futuro. Só profético. O primeiro é só para o passado e o outro aqui só para o futuro. Só escatológico, só profético. Legal. Idealismo. Diferentemente dos outros, o idealismo não encontra ligação nenhuma com o fato histórico. Primeira coisa.
Para os idealistas, o livro apresenta uma descrição simbólica da luta entre o bem e o mal, que não se aplica a nenhum período histórico. Restaria apenas uma verdade ética, princípios que se aplicam aos crentes em qualquer período histórico. Legal. Entendemos nós que há ponto cego no preterismo, há ponto cego no futurismo e há ponto cego no idealismo. O que acontece? O método historicista seria da seguinte maneira: por fim, temos o método historicista. Segundo essa corrente de interpretação, a profecia se cumpriria no passado. Então, há partes do Apocalipse que é uma aplicação preterista no passado. Legal. Algumas se cumprem no presente e outras se cumprirão no futuro. Elementos aqui. Veja bem, esse no presente, ele é um pouco do idealismo. Um pouco do idealismo. Obviamente que existem verdades éticas. Que legal. No livro de Apocalipse. Daí é que eu separei aqui um comentário, Leroy Wooding From, ele diz o seguinte, ele definiu como que o método historicista é o cumprimento progressivo e contínuo da profecia, numa sequência ininterrupta dos dias de Daniel e o tempo de João até a segunda vinda e o fim do tempo. Esse é o método historicista que nós empregamos, que nós acreditamos que é o mais correto. Ou seja, a cada vez que você lê um verso na sua Bíblia do Apocalipse, você tem que ver qual método você vai aplicar. Se é historicista, significa que aquele método, aquele verso, pode estar trazendo uma mensagem preterista, futurista ou idealista. Então você aceita isso. Já se você é das outras frentes, das outras linhas, ou você utiliza outros métodos, você não acredita nisso. Inclusive, lição de quinta-feira fala da linguagem, de terça-feira fala de linguagem simbólica do Apocalipse. Essa linguagem simbólica, ela se divide em fatos passados, futuros e até presentes, no sentido do que acontece na sua vida, em questões éticas. Legal, né, pessoal? Vale o joinha. Agora eu estou aqui na frente das câmeras, né? Posso pedir para vocês deixar o like de vocês, pelo menos aí, comentar alguma dúvida que vocês têm. Bom, vamos agora avançar aqui então para domingo, título do livro. E a pergunta que eu faço aqui para o Ricardo, e é bem interessante para você fazer com seus amigos aí que está estudando o Apocalipse, é: como seria o título do livro em hebraico? Porque aqui na linha da lição vem trazendo aqui que Apocalipse nada mais é do que a tradução do termo em grego apocalupsis. Entendeu, pessoal? E eu falo por mim, né, que eu venho de uma família católica. Então, assim, quando se fala em Apocalipse, muitos amigos seus vão lembrar assim do fim do mundo, de Armagedon, dessas coisas, né? Porque Apocalipse, mas nada. Apocalipse, olha o que significa aqui, ó. Traduzindo de grego já para o português, significa descobrir ou revelar. Tanto é que em inglês, na Bíblia, se você pegar qualquer Bíblia em inglês, Apocalipse vai estar escrito o quê? Revelation, né? Ou seja, revelação. Lá é revelação, ok, pessoal? Nós pegamos aí um transliterado do grego, sei lá por quê, mas tudo bem, não entendo disso na minha área, né? Agora a questão é o seguinte: como seria então o título, né, de Apocalipse em hebraico? E por que a gente está fazendo isso? Não é só porque é curiosidade, não. Por quê? O livro, beleza, o livro foi escrito em grego, mas ele foi todo pensado em hebraico. Então tem estruturas ali, muitas que a gente vai ter que buscar os hebraísmos. Não são apenas linguagens simbólicas. Tem linguagem simbólica que nós encontramos que o paralelismo, inclusive, que nós falamos ali atrás, é um método justamente para a gente buscar a interpretação dessa linguagem simbólica. Ocorre que, além disso, existem questões do hebraísmo, cultura, né? Porque foi pensado como se numa cultura hebraica. Exato. A gente chega para alguém que fala assim: ô seu banana. A nossa cultura entende perfeitamente o que é, ô seu banana. Agora imagine daqui 2000 anos, alguém chega lendo um texto, ô seu banana. A pessoa vai falar assim: por que eu estou chamando outro de fruta? Também. Você está entendendo? Então, assim, nós temos que entender a questão hebraica, o raciocínio hebraico. Essa questão do tempo. Vocês imaginem o seguinte: uma pessoa não foi alfabetizado na língua portuguesa, um americano alfabetizado na língua. Aí ele vai lá por conta, estuda sozinho, aprende a escrever, coisa e tal. Obviamente não faz imersão nenhuma e vai lá e começa a escrever um livro em português, sem o conhecimento das expressões idiomáticas. É para isso o hebraísmo. Expressões idiomáticas: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma outra expressão idiomática é eu caí em mim.
Eu caí em mim. Nossa, é difícil uma pessoa entender isso que não está na nossa cultura, né? Isso. Eu caí em mim. Eu caí em mim. Então tem outro. Estou acabado. O que aconteceu? A pessoa morreu? Não, a pessoa está cansada. É uma expressão idiomática que só a gente aqui conhece. Legal. Então, para isso, esse hebraísmo. Vamos lá. Vamos lá ao livro. Apocalipse 1, vamos lá. Primeira coisa. O nome seria Hazon Yoshua HaMashiach, que seria a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, de Jesus o Messias. Então vamos lá, vamos ler. Lê lá, Lúcio. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para manifestar, ou seja, mostrar aos seus servos as coisas que depressa, muito cedo ou brevemente, hão de suceder, ou devem acontecer. E por seu anjo as enviou, e as denotou por sinais, a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que tem visto. Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 2, que tem muita gente ouvindo a gente pelo fone de ouvido só. Vamos lá, primeira coisa aqui. Por que razão seria visão, revelação ou profecia? Então o Apocalipse é um livro profético. Então a gente aí já quebra aquela história do preterismo, que é só para trás. Não, ele tem uma aplicação futura, porque está no verso 1, do livro, Isso. No hebraísmo, razão é visão, revelação ou profecia. Agora, por que todo mundo fala, não, mas a gente tem que fazer um link com o livro de Daniel? Mas por que tem que fazer um link? Por quê, pessoal? Aonde isso? Vamos lá, Daniel 12:4. Deixa eu ler. E tu, Daniel, fecha, se eu pronunciar certo aqui, você me corrige, Siton ou Seton, estas palavras e sela, que é Vacheton, Varraton, estou aprendendo aí. Este livro, até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência, essa ciência é a ciência acadêmica? Não. O que é isso aqui? Hadat. Se multiplicará. Daniel, capítulo 12, verso 4. Então vamos lá. Primeiro, aqui na escultura do texto, se fosse escrito em hebraico, seria seton, seria satã, que seria obstruir, tapar, ocultar, dissimular ou enigmar. Legal. Então, qual vem a ordem do Eterno? Daniel fecha ou transforma em um enigma, Legal. Oculta, tapa. Veja bem, revelação é justamente o contrário, o oposto. Agora aqui, fecha essas palavras, e sela este livro. Olha o sela aqui agora. Sela seria Hatan, seria assinar, subscrever, concluir, terminar ou finalizar. Selar seria mais ou menos assim. Ele terminou o livro, daí ele fecha e daí ele coloca um selo e carimba com um nome. Esse seria o assinar. Agora, o Apocalipse é um livro selado? Não. O Apocalipse é um livro aberto. É um livro aberto. Agora, o detalhe aqui que eu trouxe aqui também, está aqui. Primeira coisa aqui, até o fim do tempo. A expressão lá é et, mas não é et escrito com a letra Aleph. É um letra escrito com a letra Ain, et, que seria tempo, época, porque a gente lê aqui fim do tempo, pensa, não, é só lá para o fim do tempo. Não, época, era, ou período. Então, essa revelação não é só, aí a gente já quebra quem? Aqueles futuristas, que acham que é só lá para o futuro. Não, olha aqui, período, estação ou estação do ano. E agora aqui, date. Então ele vai ficar fechado, mas vai ficar fechado por um tempo, vai ficar fechado por um período. Que período que é esse? Vai chegar um momento em que o Hadat, que é a ciência no sentido de conhecimento, ou saber sobre aquilo, a natureza do Eterno, ou sobre os desígnios do Eterno, ou sobre o saber profético. Haveria o derramamento do Espírito Santo, profetizado no livro de Joel, e haveria o cumprimento de toda a festa de Shafarot, que é trombetas, e trombetas, Shafarot, é pronunciamento, explicação do segundo advento. Então, neste contexto é que a gente conecta Daniel com Apocalipse. Que legal, pessoal? Então nós temos um livro fechado, selado, Daniel, e temos um livro aberto, que se revela. Legal. Bom, no verso áureo aqui da nossa lição, está escrito lá Apocalipse 1, verso 3, que diz assim: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas,
pois o tempo está próximo. E aí vem falando sobre bem-aventurado. O que nós vamos explorar aqui nas entrelinhas é sobre essa questão de bem-aventuranças. Será que bem-aventuranças está aqui somente Apocalipse 1:3, Ricardo? Não. Então vamos lá. Primeira coisa. No Apocalipse, tem um hebraísmo aí do 7, já vamos falar sobre isso, tá? Mas no Apocalipse, curiosamente, nós temos 7 bem-aventuranças. Legal. Nós temos a primeira bem-aventurança em Apocalipse 1:3, que fala lá: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrito. Apocalipse 14:3, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Daí a gente tem Apocalipse 16:15, feliz aquele que permanece vigilante, esperando a segunda vinda do Senhor. Apocalipse 19:9, feliz os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Legal. Lembra que a gente fala do Kadosh? Sim, que acompanha da noiva, do noivo. Olha aqui no Apocalipse de novo, não vai faltar. Apocalipse 26, felizes os santos. Lembra que Kadosh é santo, mas também é desposar. Então aqui, agora, note que lá em cima fala do banquete do Cordeiro. Quem é o noivo? O Cordeiro. Agora, os santos, que participam da primeira ressurreição. Aí, bem-aventurados ou felizes aqueles que guardam a palavra da profecia desse livro. E por fim, o 7, que está em Apocalipse 22:7. E por fim, felizes os que lavam suas vestes, Apocalipse 22:14. Aqui há uma variante textual, não vamos falar nela, mas tudo bem. Essas bem-aventuranças, vamos entender. Agora Apocalipse 1:3. Só passa a referência. Referência, aqui, Bíblia. Manual Bíblico de Halley, né? Edição revista e ampliada, nova versão internacional. Isso. Então vamos lá, agora vamos seguir aqui. Vamos explicar o hebraísmo da coisa. Bem-aventurado. Se fosse escrito em hebraico, seria Ashrei. Agora vamos lá. Essa palavra Ashrei, a gente vai buscar a raiz, Osher, felicidade. Ok, tranquilo. Mas também, nessa mesma raiz Ashrei, nós encontramos Isher, que seria provar, confirmar, certificar, marchar, andar, ir, guiar, conduzir. Então veja bem, essa palavra Ashrei, ela também denota um ato de marcha, uma caminhada. Se a gente for olhar aquela estrutura lá que eu acabei de ler das 7 bem-aventuranças do Apocalipse, nós percebemos essa marcha, percebemos esse caminhar, esse compassado. Vocês, quem quiser, dá uma volta lá e vê de novo, vocês vão perceber essa estrutura. E essa mesma estrutura está no Sermão da Montanha. Que legal. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse pobre aqui no hebraico, no grego, não é pobre, é miserável. É aquele que não tem, não é aquele que tem pouco. Se não faria sentido nenhum, bem-aventurado aquele que tem pouco espírito, não. Por quê? E por que ele é bem-aventurado? Porque se ele não tem, o que ele faz? Ele busca, pede. Então esse pobre aqui, seria o pedinte. Bem-aventurado o pedinte do Espírito, porque deles é o reino do céu. Daí depois, bem-aventurados que choram. Aqui no grego seria o pranto do luto. Então aqui, mas quem é que morreu? O antigo eu que morreu. E segue nessa estrutura aqui. Vocês vão lá, vocês vão conseguir fazer o link. Vamos seguir. Agora aqui, seguindo. Aquele que lê, e aqui separei o elemento prefixal aqui, Coré, que significa leitor, locutor ou perdiz. Aquele que lê e os que ouvem. Algum detalhe aqui. Na própria língua portuguesa existe. Menino, por que você não me ouviu? Agora você escorregou na calçada molhada e caiu. Ouvir, no sentido de... Não é de escutar, mas de obedecer. De obedecer. E aqui a gente encontra a mesma coisa no hebraico. Chama. Ouvir. Escutar, prestar atenção, dar ouvidos, entender ou... Obedecer. Legal. Então já no próprio hebraísmo nós não precisaríamos recorrer a outro versículo no Apocalipse. Mas vai ter a relação mais para frente, a gente vai ver. E aqui agora o chamar, guardar, vigiar, proteger, observar, cumprir. Só que no hebraico, com as mesmas letrinhas, com shin, com men e com resh, você escreve shumar, que significa ser protegido. Então, para que serve as coisas que estavam escritas? Para que serve a Torá? Para que serve a lei? Para você guardar, tudo bem, e para você ser guardado, ser protegido. Então tem esses dois fatores. As coisas relativas, porque o tempo está perto. Legal, né, pessoal? Essas bem-aventuranças. Bom, avançando um pouco aqui na terça-feira, fala sobre a linguagem simbólica do Apocalipse.
E aí, realmente, que eu acho que é o mais difícil para o pessoal leigo, o pessoal que não estuda muito a palavra de Deus, que só dá uma lidinha superficial e já tenta retirar dessa leitura superficial algumas ideias, é a questão dos símbolos. Porque se você não entende os símbolos, se você não entende um pouco do hebraísmo, da cultura, você vai tirar alguma coisa muito rasa ou alguma coisa muito anacrônica, né? Ou seja, algo que você vai trazer de uma forma muito errada para o seu presente. Então, vamos falar agora aqui sobre a questão das 7 igrejas e a linguagem simbólica que está por trás dessas 7 igrejas. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, diz assim, eu vou ler só em português, né? Depois o Ricardo lê a parte em hebraico, diz assim: João, às 7 igrejas, congregações que estão em Ásia, graça e paz seja convosco daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Já começa aqui alguns simbolismos, né? Vamos com 7 aqui. João é as 7 congregações, 7 igrejas. Vamos lá. Primeira coisa, o 7, tá? Lê Shevá, elemento prefixal, aqui o Shevá seria, no sentido literal, 7. Ok, mas essa palavra, esse Shin e esse Vav que escreve Shevá, também escreve Sová, que significa saciedade, satisfação no sentido de satisfação de alimento, e abundância ou plenitude. Então esses 7, literal, carrega essa conotação de plenitude. Então essas igrejas, sabemos que, vamos ver mais pra frente, que o papel dessas pessoas, né, que igreja lembra que é pessoas, essa congregação, ela é a plenitude da congregação. Ok, numa interpretação literal, vamos dizer assim, existiam de fato 7 igrejas. Existia Éfeso, existia Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nessa ordem aqui, justamente formam, geograficamente ela formaria como se fosse assim um reloginho, assim, um tic-tac subindo. Essa informação é usada por muitos daqueles preteristas para dizer, não, a mensagem é exclusivamente para esse pessoal aqui. Agora, alguns futuristas e o método historicista também entende que existe algo de escatológico, de profético, que a igreja de Éfeso seria um período que iria do ano 31 ao 100, e aí pegaríamos informações históricas que se encaixam na descrição do livro de Apocalipse. Caracterizam, né, essa igreja. Isso, você lê lá o que está no Apocalipse falando de Esmirna, e você lê do outro lado, estuda sobre esse período histórico de 31 anos, 100, de Éfeso no caso, então você vê, não, pera lá, bate, aquilo que está falando no Apocalipse sobre Éfeso, não é sobre aquele Éfeso lá de trás, não, esse período histórico é parecido. Aí Esmirna, do ano 100 a 313, Pérgamo, e assim por diante. E é isso que nós vamos ver ainda quando mais para a frente. Agora, continuando aqui, questão na Ásia, que realmente estava, né? Graça e paz, aquela estrutura de seria Hesed, Lachem, Veshalom. Primeira coisa, Hesed, graça, bondade, benevolência, misericórdia, amor ou caridade. É a graça, a caris, no grego. Agora, veja bem, Shalom seria... O Shalom, que seria a paz, você com as mesmas letras, com Shin, com Lamed e com Men, você escreve a palavra completar-se. Sair em paz, ficar intacto, ou não ser prejudicado. Então, quando você fala Shalom, você não está falando só paz. Você está falando que você está te oferecendo completude. Paz, obviamente, está te oferecendo proteção, que você não fique intacto e não ser prejudicado. E seguindo aqui agora a questão dos 7 espíritos. Lembra que nós falamos que 7 é plenitude? 7 é espírito. Aqui, Ruach, no hebraico seria vento, espírito, alma, ou atmosfera, ou lado. O autor da lição aqui, ele claramente ele adota essa interpretação, que nós entendemos a correta também, que seria 7 espíritos, a plenitude do Espírito Santo. E a explicação está nesse hebraísmo aqui, ó. Com o Shin e com o Vav, além de você escrever 7, que é o número, você também escreve Sová, que seria plenitude.
Legal. Na linha da lição de quarta, né, também trazendo sobre a divindade, e aí vai falando sobre a presença, né, da Trindade nesse verso. Mas nós vamos avançar aqui um pouco para verificar que Jesus, na verdade, também é o primogênito. E o paralelo que nós vamos trazer aqui no verso Apocalipse 1, verso 5 é assim: e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o Senhor soberano sobre os reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou, ou libertou em algumas traduções, nos livrou de nossos pecados. O paralelo aqui que nós queremos fazer é com as festas bíblicas, as festas do calendário judaico, que é importante que nós temos trazido aqui nesse paralelo, e cada festa que o povo de Deus celebrava tinha e ainda tem um significado aí na linha do tempo escatológico, né, Ricardo? Isso. Tudo isso daqui, ó, todas essas festas aqui, eu vou voltar um pouquinho para a gente explicar. Primeiro, o autor da lição aqui, ele vai citar Êxodo 3,14. Ele fala: Deus Pai é identificado como aquele que era e que há de vir. E fala para a gente ver Apocalipse 1,8, que a gente vai ver depois em Apocalipse. Tá. Isso se refere ao nome divino de Yahweh. Eu sou o que sou. Seria Erie, Esha, Erie. Eu sou o que sou, ou eu serei o que eu serei. A interpretação é o seguinte: Erie, Esha, Erie significa o Eterno, ele vai se perfazer em tudo que for necessário, e ele pode, tem poder, ele é o Shaddai Todo-Poderoso, para nos salvar. E essa simbologia aqui, e quem é trinitariano, obviamente, já vai adaptar a isso que está sendo dito aqui, ao Erie. Por quê? Qual seria a coisa que o Eterno se fez para nos salvar? Ele se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Por isso, Erie, eu sou o que sou, ou eu serei o que eu serei. E o que isso tem a ver com as festas? Vamos lá. Páscoa. Então lembra que ele se fez homem. Páscoa, escatologicamente, ela simboliza morte. Então, na cruz, ele morre, ele se fez homem, ele se esvazia de sua natureza de homem justo, e ele se faz pecado e morre. O cordeiro pascal morto, aquele cordeirinho que matava na Páscoa, era símbolo disso. Agora, depois a gente tem aqui Hag Massot, pães asmos, eles comiam ervas amargas, é ele sepultado num sábado. E agora aqui Rabikurim, que é primícias. Vamos lá, quem não acompanha o raciocínio, talvez não entenda por que eu estou falando das festas de tudo isso. Apocalipse 1,5 vai falar o quê? Ele é Jesus Cristo, que, uma fiel testemunha, falamos isso depois, o primogênito dos mortos, ou as primícias dos mortos. O que se fazia na festa das primícias? Os primeiros frutos colocavam lá um lacinho, e depois passava 50 dias após a colheita, pegava aqueles frutos e levava lá na festa de Shavuot, que seria Pentecostes. Então essa primícia, esse primogênito dos mortos aqui, é não porque ele foi o primeiro, mas é porque ele é o principal. Vamos atrás do hebraísmo para ver isso, depois a gente volta aqui no testemunho, tá? Primeiro aqui, olha só, Bikur, vem dessa expressão hebraica que eu coloquei para primogênito, Uvbekor. Bikur seria maturação ou primícias, aquele que amadurece primeiro, o Messias amadurece primeiro. E o Behor seria o primogênito, o primeiro, mesma raiz aqui. Então, nesse sentido, ele é o primogênito, mas por quê? Olha só, Biker significa dar primogenitura ou preferir, selecionar, escolher, dar prioridade ou amadurecer. Por que estamos falando isso? Gente, vamos lá. A doutrina adventista fala que Moisés ressuscitou. Muitos contestam isso porque falam, não, mas Cristo ele é o primogênito, porque ele foi o primeiro que ressuscitou. Só que o pessoal que fala isso, que nega a ressurreição de Moisés, porque Cristo foi o primeiro, esquece de um detalhe. Aqui, ó, Páscoa, quando Cristo morre, muitos dos túmulos dos santos são abertos. A morte foi aqui, foi na Páscoa, não foi aqui nas primícias em Rabikurim, foi justamente na Páscoa. Ele ressuscita 2 dias depois.
ou na contagem judaica, que na verdade a contagem judaica não precisa completar 24 horas, 3 dias depois, 14 de Nissan, 15 de Nissan e 16 de Nissan. Então esse sentido ali. Agora a questão aqui do testemunho fiel. É testemunho, é testemunha, testemunho ou evidência. Ela é também uma palavra hebraica para a igreja. O Messias, obviamente, é evidência, mas quando você leva a boa nova, você também está sendo uma testemunha. Aqueles que viram ele ressuscitar, Rabi Corim, ele enquanto primogênito, ou seja, primogênito dos mortos, ou principal dos mortos, ou aquele que amadurece primeiro, eles também são testemunhas, fazem parte dessa congregação que fala lá no comecinho do Apocalipse. Bom, ainda na lição de quarta-feira sobre a divindade, nós temos aqui na Bíblia, alguns vestígios linguísticos que reforçam realmente que Deus é o Deus do mundo, é o Deus do universo, é o Criador de tudo, né, Ricardo? Bom, temos lá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui nós vamos estudar então o 6º verso aqui dessa semana, Apocalipse 1, 6. E nos fez rei e sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele digo, seja a glória e a potência para todos sempre. Amém. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que eu vou analisar. A primeira coisa que é possível ser feita essa leitura assim aqui. Ele nos fez reis, tudo bem, reis e sacerdotes. Isso. Mas pode ser lido também. Ele nos fez um reino de sacerdotes para Deus o Pai, e ele digo, seja a glória, a potência e tal. Então vamos lá. Como que seria esse reino dos sacerdotes? Que sacerdócio seria esse? Porque existia o sacerdócio levita. Quem eram os levitas? Levitas, Jacó teve 12 filhos, um desses filhos era Levi. De Levi surgiu uma tribo, a tribo chamada Levita. Desta linhagem levita vinham os sacerdotes. Esses sacerdotes, esse chamado Kohen, esses sacerdotes, eles faziam todo o trabalho no Mishkan, no templo. Eles cuidavam do Mishkan. E eles seriam um equivalente hoje, fazendo um certo anacronismo, os pastores. Dedicação exclusiva. Exato. Então é mais ou menos isso. Tá. Esse sacerdócio, esse ministério, esse serviço, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, alguns contestavam assim, mas espera lá. E a interpretação adventista de que Jesus, além de cordeiro, aquele cordeirinho que eles matavam na Páscoa, tudo bem, mas ele também era sumo sacerdote. Ele também era um sumo sacerdote. Só que no livro de Hebreus fala que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E dele vem a nossa autoridade para nós sermos um reino de sacerdotes. Só que esse sacerdote, por que segundo a ordem de Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? Abraão, lá atrás, muito antes de Levi, ele deu dízimo para Melquisedeque, o Melquisedeque. Ou seja, já existia sacerdócio antes de existir Jacó, antes de existir Levi. A tradição judaica, ela diz que esse Melquisedeque seria Sem, e que na verdade esse nome não seria propriamente um nome, mas seria um título que teria sido dado a Sem. Lá fala que ele não tinha linhagem, justamente porque Melquisedeque não é nome, é título. No Novo Testamento, fala isso. Mas o ponto importante também é que esse sacerdócio que vem de Cristo, por quê? Lá no livro de Hebreus fala que esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque é superior. O Messias é mais antigo. O Messias, ele não é da linhagem de Jacó. Ele não vem apenas do ventre de Maria. Ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele existia muito antes disso. Ele era o Bereshit, ele era o princípio e o fim. O Messias é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós vamos falar disso mais para frente também. Mas vamos lá. O ponto interessante aqui, a gente vai lá em Salmos 110:4 para a gente ver como que é esse sacerdócio do Messias. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, Kohen Leolam, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está nos Salmos, não está só em Hebreus. Mas vamos lá. Olam.
Então esse sacerdócio eterno, a impressão na língua portuguesa é que só existe uma coordenada de tempo. Sim. Mas no hebraico não funciona assim. Olam tem uma coordenada de espaço, quando fala mundo. Então o sacerdócio para o mundo. O universo, o sacerdócio universal. Um sacerdócio cósmico, porque olha que Olam, cosmo. Um sacerdócio eterno, ok? Um sacerdócio para muita gente. Um sacerdócio para a humanidade. Então aquele exclusivismo judaico se quebra nesse sacerdócio Olam. E também no exclusivismo adventista. De certa forma. Que alguns que acham para toda a humanidade. Pessoal, olha a nossa missão, nossa obra. Legal, continuando agora aqui, a quinta-feira fala sobre a nota tônica do Apocalipse, pessoal. Nós vamos pegar aqui praticamente explorar as entrelinhas do verso 7 do primeiro capítulo de Apocalipse, que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. E aí vem essa questão de nuvem, né? Eis que vem com as nuvens. E nós, novamente, o que o Ricardo falou no início do livro, do vídeo, desculpa, para que a gente entenda bem o livro de Apocalipse, a gente precisa entender o hebraísmo por detrás do raciocínio do escritor do livro de Apocalipse. E eis que vem com as nuvens. O que significa essas nuvens? Quais são os significados? Coloquei algumas figuras aqui. Primeiro eu vou falar do Números 10, 34. Da Bíblia lá. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia quando partiam do arraial. Durante o dia, ela era uma nuvem que servia para amenizar os raios solares. E à noite, o deserto, obviamente, ele esfria muito à noite, então era uma luz quente justamente para aquecer. Então, nuvem a gente já vê lá no Torá como sendo a mão do Eterno protegendo o seu povo. Legal. A gente vai lá também agora aqui. Salmo 104, verso 2 e 3, vou ler aqui. Ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Nós vemos agora a nuvem aqui numa colocação de, ele faz da nuvem o seu carro. Olha a imagem aqui, o Messias fazendo da nuvem os seus carros, ele vindo das nuvens do céu, essa imagem clássica aqui da volta de Cristo. E 1 Reis, capítulo 18, verso 44, e sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, dize Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. O que tem aqui em 1 Reis 18, 44? É a história de Elias e eles pedindo chuva. Então nuvem aqui, nós vemos nuvem no sentido de atender uma oração de um filho seu, o que efetivamente irá acontecer no final dos tempos, onde haverá muitos as pragas, onde haverá muito sofrimento, e o povo de Deus vai estar reunido fazendo justamente isso que Elias fez, orando. E essa mesma nuvenzinha que veio trazer água vai trazer... É o simbolismo do punho. Comitiva. Sim. Da comitiva vindo. Isso. E a mão do Eterno que vem socorrer, que vem trazer o alento. E a imagem final, obviamente, é essa aqui, né? Que é a comitiva de Yoshua vindo para nos salvar. Bom, resta somente agora um último verso aí da nossa semana, o verso 8 de Apocalipse 1, que diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, são a primeira e a última letra, né, ABCD do grego, o princípio e o fim, lembrando lá das variantes textuais, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Então vamos lá. No livro do Apocalipse a gente tem que sempre fazer muita referência com o Velho Testamento. Legal. Vamos fazer então agora com... lembra que eu falei da variante textual? Que alguns preferem a mais curta e falam, não, isso aqui foi acrescentado, não estava no autógrafo original, o princípio e o fim. Tá, mas a gente vai lá em Isaías 54:6, e assim diz o Senhor, Rei de Israel, esse é o Redentor, aqui o Goel. Então veja bem, quem é o Redentor? O Redentor é o Senhor, e Yoshua é Redentor. Olha os trinitarianos novamente aqui podendo utilizar algum texto. O Senhor dos Exércitos, eu sou, mas aqui está falando do Eterno, eu sou o primeiro, Ani Rishon,
e eu sou o Último. Vani Aharon, e fora de mim não há outros deuses. E agora no Apocalipse está falando que eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, só que está falando de quem? Está falando de Yoshua. Seguindo, Zacarias 12, 9, porque aqui também fala, tem outro detalhe. Vamos lá. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassar, aqui o carru, o elemento prefixal da carru, e plantearão como quem planteia por um unigênito, ou seja, então vamos lá, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Lembra que nós falamos de primogenitura hoje? Ha-Behor, Zacarias 12, 9, e aqui o carro, veja bem, picar, furar, esfaquear, apunhalar ou ferir. Note essa imagem aqui do Messias sendo traspassado, ou sendo ferido, ou sendo picado pela lança daquele soldado romano. Mas o detalhe que eu quero trazer aqui é esse transpassar. A gente pega esse livro aqui, ó, esse Henry Feyerabend, e nesse livro ele traz uma referência para a gente. Quem seriam os que o transpassaram? Devem incluir os judeus, que exigiram a sua morte, Pilatos, que deu a sentença, soldados romanos, que cravaram os pregos em suas mãos e seus pés e perfuraram o seu lado com uma lança, que mostramos a imagem aqui, os que por atitude desafiadora, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expôs ao vitupério. Daí ele continua, Jesus disse a Caifás que ele testemunharia a sua volta e o veria, sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens dos céus. Mateus 26, 62 e 64. Então veja bem, nós temos referência no Velho Testamento desta ressurreição parcial, nós temos referência no Novo Testamento, e nós temos também agora aqui mais um reforço no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, dessa ressurreição parcial. Já houve uma pergunta anteriormente se existiria mais referências bíblicas sobre essa ressurreição parcial. Aqui está ela. Agora o detalhe, aí opinião pessoal minha, para que isso? Nossa, que deu xarope. Você está fazendo isso aí comigo. Aí você vai ver. Não, gente, a gente vai estudar lá no final do Apocalipse. Toda boca confessará, toda boca, o próprio Satanás, ele vai dizer que o Eterno tinha razão em seus desígnios, toda. Justo, então, bom. para que seria essa ressurreição parcial? Para lá na frente, eles recordarem, aquilo que eu fiz lá atrás, olha lá, eu transpassei o Messias, e daí eles ressuscitam, veem com os seus próprios olhos, e depois do milênio, lá no Armagedon, Nova Jerusalém, quando Gog e Magog se preparar para atacar Nova Jerusalém, quando estiverem prestes a fazer isso, será o coroamento do Messias, será o coroamento do Eterno, do Mashiach na Nova Jerusalém, e eles vão reconhecer que ele é verdadeiramente o Messias. Então, entendo eu que essa ressurreição parcial é para isso, para que eles tenham subsídio de testemunho para reconhecer isso lá na frente e aceitar a consequência dos seus atos. Pessoal, às vezes... Mais alguma coisa? Sim, faltou o alfa e o ômega. Primeiro, hebraísmo. No grego, alfa e ômega. Interpretação que seria uma continuidade, princípio e fim. Ocorre que em hebraico seria Aleph e Tav. Tav na pictografia hebraica, ou seja, lá atrás, quando tudo começou, ela é escrita com esses símbolos, aqui é a cabeça de um boi, porque essa letra é uma letra de poder, é uma letra de força, e é a letra e o arquétipo dela é justamente a manifestação definitiva do Messias. E o Tav é uma letra do pacto, é isso aqui como se fosse um X. E qual é o pacto da humanidade
como o eterno. É justamente um pacto em forma de X ou em forma de cruz. Pouco importa os historiadores falarem que não era propriamente uma cruz assim. O Tav, na verdade, é um pacto. E o pacto de salvação está aqui, ó. Está aqui, está na cruz. Então, temos essa interpretação de que ele seria o Aleph, ou seja, seria o poder, seria o pacto de salvação. Isso é Yoshua como sendo alfa e ômega dentro de uma análise do hebraísmo bíblico. Legal, né, pessoal? Às vezes, quando somente eu e o Ricardo viemos gravar aqui, às vezes dá a esperança de fazer uma lição de 40 minutos, mas não conseguimos realizar. A gente sempre ultrapassa, pessoal. Por quê? Porque é muita entrelinha, o assunto é muito interessante. E agora, nesse início de lição, o desafio, tem a hashtag Fui Até o Fim, mas vamos lançar uma hashtag diferente, sabe? Enviei para um amigo, sabe? Enviei para um amigo. Por quê? Porque você vê que as pessoas não entendem o que o Apocalipse fala, mas é simplesmente por descuido e por falta de interesse, de disposição de estudar. Talvez por isso que esse vídeo aí durou mais de 1 hora. Você vê que são muitos detalhes. Nós estudamos aqui somente 8 versos do primeiro capítulo de Apocalipse. E no próximo vídeo nós vamos dar andamento aí nos próximos versos do primeiro capítulo. Então, você é desafiado nesse momento a compartilhar com seus amigos. Fala, quem gostaria de entender sobre o Apocalipse? O pessoal está começando uma série nova no canal Entre Linhas. E manda para ele. Fala, ó, pessoal, quem quiser estudar sobre o Apocalipse, uma nova série, um estudo bem diferente do estudo clássico que a gente tem, né, do estudo bíblico. Um estudo muito assim, aprofundado, histórico, de contexto, esqueci agora, seria variantes textuais, umas coisas bem diferentes. Quem sabe o seu amigo se interessa aí por esses termos, quem sabe ele deixa-se tocado pelo Espírito Santo e ele começa a falar assim, nossa, a Bíblia, é possível entender o Apocalipse, não é que nem meu avô falava, quem lê o Apocalipse fica louco. Então você é desafiado nesse momento aí a fazer parte dessa missão, dessa obra de proclamar aí que Jesus está voltando. Então nós vamos começar essa série. Eu vejo uma oportunidade de você divulgar aí a primeira lição para o seu amigo e já peço para ele se inscrever. Depois eu apelo no segundo vídeo, vou apelar para ele, para que mais pessoas venham conhecer e perder esse medo de profecia, perder esse medo do Apocalipse. Ok, pessoal? Peço a sua ajuda, né, em oração como sempre, para que Deus te ajude, te fortaleça na fé, te dê o entendimento e ajude a divulgar para que outras pessoas dêem entendimento, ok? Então, pessoal, que nós tenhamos aí um bom trimestre aí pela frente, né, Ricardo? Cheio de entrelinhas, cheio de aprendizado, tanto para vocês quanto aqui para nós, beleza? Um abraço e até o segundo vídeo.